Amor, e aí, hein? Quem faz aniversário hoje? Parabéns pra galera. A lista tá grande. Vamos começar com o Sérgio Mendes, o músico. Parabéns pra você, Sérgio. Felicidades. Parabéns. O ator Edwin Luiz também tá fazendo aniversário hoje. Assim como o outro ator, Henry Pagnoncelli. Beijo enorme pra vocês. Uma cantora que eu amo de paixão. Eita voz maravilhosa. Sheryl Crow. Adoro. Parabéns. Incrível. Os fãs de Friends estão em festa hoje, porque é aniversário da Jennifer Aniston. Um beijo pra ela, maravilhosa. Parabéns. A atriz Cláudia Mauro também tá fazendo aniversário hoje. Inclusive nasceu no mesmo dia, no mesmo ano que a Jennifer Aniston. Um beijo pras duas. Kelly Rowland, outra cantora que eu amo de paixão. Eita voz boa. Natalie Dormer, que fez aí Game of Thrones. Fez um papel maravilhoso lá, beijo pra ela. E o Taylor Lautner, tá meio sumidinho aí dos filmes. Caiu em desgraça. Lembra do Crepúsculo? Ah, do Crepúsculo, é o Lobinho. Então, nunca mais fez nada de importante. Não mesmo. Ele fez o Gente Grande 2, depois um papel bem lá do B, assim. É que assim, eles ficaram muito famosos, esses atores, mas os três atores são muito ruins. Ah, é. Os três atores são muito ruins. Ninguém nunca mais fez nada assim de brilhante. A Kristen Stewart, né, que fez a Bella. Ela teve alguns papéis bons, mas também desempenhou bem mais ou menos, né? Aquela cara igual, né? Aquela coisa meio blasezona em todas as situações. Exato. Parece a mesma pessoa. Ela fez filmes que são muito bons, mas ela em si, assim como o Robert Pattinson, que agora vai ser o Batman. Ela fez Para Sempre Alice, que é um filme maravilhoso, ela do lado de Susan Sarandon. Ela fez aquela do Walter Salles também, que era Na Estrada, On the Road. Eu não lembro qual que era o título correto, mas era um filme muito bom, muito legal. E não acontece, não aconteceu. Ela fez Branca de Neve, O Caçador também. Verdade. Né? Que também fica flopando. É um flop aqui, outro flop ali. E o Taylor Lautner também não vingou. Escolheram três atores bem meia boca, que na época eram bonitinhos, mas tá tudo bem, gente. Uma hora certa, parabéns né? Pra ele, feliz aniversário, tomara que você... No aniversário dele a gente tá, ó, pisando na cabeça dele. Olha que coisa maravilhosa, que legal que a gente é, né? Pode fazer amizade, que a gente dando é legal. aquela bronca básica. Hoje é aniversário de 1 ano também, infelizmente, da morte do grande jornalista e muito saudoso Ricardo Boechat. É com um pesar no coração muito grande que eu anuncio isso aqui hoje. Muita gente também tá tão triste quanto eu de lembrar dessa data, de se recordar dessa situação. Mas eu vim ouvindo rádio até aqui, muitas foram as homenagens e confesso que 1 ano depois ainda assim me emocionei e chorei a ausência dele, porque realmente faz muita falta. Então, um beijinho lá pra cima, de onde você estiver. Ajuda a gente aqui, viu? Porque ele sempre com um olhar tão crítico com relação às situações que acontecem aqui no Brasil. Isso faz uma falta gigante para comentar tudo o que acontece por aqui e o que aconteceu nesse último ano, especialmente. Então, e um beijo para toda a família, Dona Mercedes, Doce Verusca, as filhas, todo mundo receba o meu carinho aí também. Um beijo enorme para todos os familiares. Bom, vamos começar a comentar aqui. Vamos. A gente não pode deixar de falar de Big Brother, porque, né? Vamos combinar, gente, que o negócio ali não tá fácil pra ninguém. Gente, o que aconteceu com o Pyong? Exato. Caramba! A máscara caiu. Mais um Chernobyl na casa, né? Infelizmente. Dizem que o Oscar de melhor ator deveria ter ido pra ele, né? Pois é. Eu vi tanto meme, gente, de ontem pra hoje. Pois é. Então, agora que a gente viu todo aquele comportamento bizarro do Pyong Lee na festa, várias histórias passadas do Pyong estão vindo à tona. Inclusive, uma comissária de bordo que diz ter ficado com o Pyong, isso há 4 anos. Foi ameaçada por ele, né? Sim. Trouxe uma história cabulosa, gente, mas cabulosa real, a respeito desse breve affair que eles tiveram. O nome dela é Deborah Welker, ela mora em Dubai, ela trabalha numa companhia aérea de lá, né, dos Emirados Árabes, e ela falou que há 4 anos teve aí, conheceu o Pyong em uma festa e tal, e eles começaram a ficar. Ela começou a se envolver, ele fazendo várias promessas pra ela, e aí, até que ele pegou e falou assim, tem um detalhe que eu esqueci de te falar. Ela, o quê? Eu namoro, mas a gente vai continuar ficando. Ela, não, peraí, não é assim que funciona a bagunça. Ela ficou pé da vida, ele tentou forçar a barra pra eles continuarem ficando. Ele já estava com a mãe do filho dele. Não, há 4 anos era outra namorada. Era outra, Era outra namorada. E aí, enfim, ele pegou, tentou forçar a barra e tal. E ela falou assim, cara, por que você não me falou isso antes, né? Porque a pessoa acaba se envolvendo. E aí o Pyong fez várias promessas, tal, não sei o quê. Só que aí ela pegou e cortou de vez. Pessoal, o Gabi tá no ar, não liga não agora, tá? Exatamente. Liga exatamente. pra ele não. Bom. Era a mensagem, Ana? Eu fico até desconcertado aqui, gente. Deve ser operadora de celular, querendo te anunciar outro plano. Eu fico até desconcertado aqui. A gente bloqueia um número e eles te ligam de outro, Exato. Não tem jeito. Bom, e aí, dentro desse vídeo, ela seguiu fazendo um monte de acusações.
E aí ela pegou também e comentou que depois que ela ficou com o Pyong, ela conheceu, depois de um tempo, assim, depois de uns 2 meses, ela foi numa outra festa, conheceu um outro rapaz e começou a ficar com esse rapaz. Aí esse rapaz falou assim, eu vim acompanhado do meu amigo, eu vou te apresentar pra ele. Quando ela foi apresentada para o amigo, quem que era o amigo? Pyong Lee. E aí o Pyong Lee pegou, na hora, foi sociável e tal, mas depois voltou e falou assim pra ela, olha, você vai ter que voltar a ficar comigo. Uma história muito bizarra. Começou a ameaçar, coagir ela, falou, pra eu não falar nada. Na verdade, ela pediu pra ele pra não contar nada pro amigo dele, que eles tinham acabado, ou melhor, que eles já tinham ficado e tal. Ele falou, não, tá tudo bem, eu não falo nada, mas você vai ter que voltar a ficar comigo. Gente, o Pyong, comprometido, fez esse tipo de comentário. E aí ela comentou nas redes sociais também. Ter que voltar a ficar comigo, é bizarro demais de ouvir isso. É surreal. E aí ela comentou que depois disso, misteriosamente, esse outro menino com quem ela estava ficando sumiu, desapareceu, bloqueou ela de todas as redes sociais. Ela falou, bom, o que vocês acham que aconteceu, né? E aí no vídeo ela pegou e falou, olha, ele não é uma pessoa sem caráter só para relacionamento e traição. Ele é uma pessoa extremamente arrogante, que humilha os outros. Sabe aquele tipo de pessoa que trata o garçom mal? Ele é mentiroso, falso, só que ele é inteligente. Então é extremamente manipulador. É um ator nato. Não tem caráter, humilha as pessoas, arrogante, se acha porque tem dinheiro, se acha famosão, é insuportável. Depois o Léo Dias foi lá tentar falar com a assessoria do Pyong, né? E aí eles tentaram passar o pano, obviamente, na situação. E aí falaram, não, esse caso aconteceu há mais de 4 anos e só tá vindo à tona agora, porque ele está exposto num programa de televisão, mas sobre o relacionamento, sobre o que aconteceu, ele não tem como se defender, porque ele está lá dentro do Big Brother e é só a acusação dela, vamos aguardar. Só que depois disso, a Débora voltou a usar as redes sociais para falar que, depois que ela publicou essa sequência de vídeos, várias outras garotas que tiveram breves relacionamentos com o Pyong passaram por situações bem parecidas. Se identificaram com a história. Com ele. E passaram situações parecidas com ele. Sim. Então, assim, o Pyong desde sempre ele namora, né? Agora ele tá com a Sammy Lee, que tá grávida, que o bebê deve nascer essa semana. Mas antes ele namorava uma outra garota, ele praticamente emendou um namoro no outro. Então o histórico de traição, gente, é longo. A gente tem o vídeo da Débora pra mostrar, vamos mostrar um trecho pra vocês verem melhor quem que é essa moça e o desabafo dela. Vamos ver. Depois que a gente tinha ficado, ele vira pra mim, então, eu acho que tá na hora de eu te falar uma coisa. Eu tenho namorada, na verdade. Eu falei, quê? Por que você não me falou isso antes? Tipo, um monte de mentira. Dele, mas a gente vai continuar ficando. Falei, como é que é? Não, a gente não vai continuar ficando, você deveria ter me falado isso antes. Isso é ser caráter. Eu não vou ficar com um cara que tem namorada. Enfim, não fiquei mais com ele. Passou uns 2 meses. Eu fui numa festa. Conheci outro menino. E a gente ficou. E ele falou assim, esqueci de falar, eu tô com um amigo aqui na festa, vou te apresentar. Eu falei, tá. O amigo vindo. Quem que era do amigo? Sim, ele. A gente fingiu que não se conhecia, ele esperou o menino ir do banheiro. Aí eu falei, faz favor, por favor, de não contar pro teu amigo que a gente já ficou, não foi nada demais, tipo, não tem necessidade de você falar pra ele, eu curti ele. Ele, eu não vou falar, mas... você vai ter que continuar ficando comigo. Tipo, ele me chantageou pra eu continuar saindo com ele e ele não contar pro amigo dele o amigo dele que eu gostei, que a gente já tinha ficado. Bizarro, né? Bizarro. É Mas já começou bizarro. bizarro, né? Já fico perguntando qual é a necessidade de você fazer de conta que você não conhece uma pessoa, né? Só porque você ficou. Você pode falar que você conhece sem precisar dizer que você ficou com o menino. Legal, a gente já se conhece. Legal, da onde? Da vida. Daí. Não precisa fazer de conta que não conhece, né? Já começa esquisito por aí, eu acho. Enfim, né? Exatamente. História estranha. É muito bizarro isso, mas pior é o Pyong, né, cara? Lógico, que tava gente, não tô disposto a passando pano pro Pyong, atrair não. não somente a ex-namorada, no caso, né? Como também o amigo. Que cara doido, né? Se essa história for Totalmente realmente doido. verdade, gente, que história maluca. E o pior é o amigo, né? Agora também sabendo disso através do Pyong, se o cara vai ter vontade de continuar a amizade com ele ou não. Eu sei que essa história da traição
do Pyong está abrindo a porta para várias outras situações, né? A mulher dele, a Sami, por exemplo, ela tá assim, como posso dizer, ela tá triste pra caramba. Tá triste demais. Eu fiquei monitorando as redes sociais dela nesse fim de semana, desde que aconteceu a festa de sábado para domingo, e no domingo ela fez alguns stories falando que ela estava super... ou melhor, não falando que ela estava chateada, mas falando que ela não queria ver e pediu para as pessoas respeitarem esse momento dela e que ela não ia comentar nada agora, ela ia esperar o momento oportuno para falar sobre o que aconteceu lá na festa. Que nesse momento ela quer dedicar toda a força e toda a energia dela ao nascimento do Jake, porque ela já completou os 9 meses de gravidez. O menino tá para nascer a qualquer momento, a qualquer momento. E aí, monitorando as redes sociais da Sami, eu percebi duas coisas. Primeiro, ela deletou todas as fotos que ela tinha com o Pyong Lee, publicadas neste ano. Essa é uma das fotos que sumiu do perfil. Essa foto não existe mais no perfil dela. Gente. Foi uma das últimas que é o ela havia casamento publicado. deles? Foi algum evento, ela já estava grávida. Eu acho que não foi o casamento deles, não. Ela já estava grávida. E aí, ela deletou várias fotos. Ela só tem o último registro que ela tem com o Pyong foi aquela primeira foto que a gente mostrou deles abraçadinhos perto da árvore de Natal. Foi o registro que eles fizeram, essa daí. Foi a última foto que consta no perfil dela, deles dois juntos. Ela também apagou todos os outros registros que ela havia feito sobre Big Brother. Não tem mais nada, exceto um vídeo que ela faz uma dança em comemoração à eliminação do Patrick, mas em nenhum momento há uma menção ao Pyong Lee. E aí, outra coisa que aconteceu, gente, depois que a traição do Pyong Lee aconteceu ali dentro do Big Brother, porque assim, eu encaro como traição, tá, gente? Porque por mais que ele não tenha conseguido beijar a Marcela, ele tentou. Ele tentou, e não foi só uma vez, ele tentou. Ele pegou, esfregou o Pyonguinho lá na cabeça da Flyslane, ele apertou a bunda da Flyslane. Ele fez isso? Desculpa, ele esfregou o Pyonguinho na cabeça da Gisele. Gente, ele imitou a atitude do outro? Foi exatamente as mesmas coisas que o Patrick fez. Brincando. Ele apertou a bunda da Flyslane, ele esfregou o Pyonguinho na cabeça da Gisele e ainda tentou agarrar a Marcela. Eu acho que ele foi além ainda do Patrick. Depois ele declarou demência e disse que não lembra de nada do que fez, né? Pediu desculpas. Cri, Olha, gente. Cri. Enfim, por conta disso, a mulherada tá muito solidária, Sami. Você acredita que em questão de 48 horas, essa menina ganhou 300 mil seguidores no Instagram? Louco! Uma traição fez a galera ir atrás Só que dela. acompanhar agora esse babado, né? Exato, pra saber o que ela vai falar e etc, etc. Pra ela é ótimo, né? Porque ela também é influenciadora digital e patrocinada por várias marcas, tá fazendo maior divulgação ainda em relação a tudo. Tudo que ele tá fazendo dentro da casa é indiscutível, né? As imagens estão aí pra provar. Agora, essa história, acho que ela tem que ser bem apurada dessa moça, né? A gente tem que entender bem o que aconteceu aí, porque a gente sabe que existem pessoas também que muitas vezes, dentro de uma situação, pegam uma caroninha aqui, outra ali, é o que tá levantando uma galera aqui. Sim. Vou só repassar o que o pessoal tá comentando em casa, tá? A Lê, por exemplo, tá dizendo, acho engraçado quando o nome dele foi cogitado pra ir pro BBB, ela não veio falar nada, foi só ele extravasar e fazer algo errado, que veio um monte de gente falar mal, porque quando ele entrou já não falou o que aconteceu, porque antes ele tava muito queridinho do público, né? Agora que vem uma onda de cancelamentos, que eu detesto essa palavra, mas enfim, essa onda de massacrar pelas atitudes dele dentro do programa aparece, né? Uma coincidência meio as pessoas acabam se sentindo um pouco mais seguras. Sabe aquelas histórias que a gente já tá cansado de ouvir falar? Vamos supor, um ator assediou fulana. Igual tá acontecendo lá na Globo. Aquela história entre o Márcio Smelling e a Dani Calabresa, né? Que o Márcio Smelling teria assediado moralmente a Dani Calabresa. Sim. A Dani foi lá e protocolou na Globo uma queixa contra o Márcio Smelling. Por isso que ela saiu do Zorra, por isso que falaram que a Dani tinha sido promovida e etc. Na verdade, a Globo decidiu por bem separá-los. E foi depois da queixa da Dani que várias outras pessoas que trabalhavam com o Márcio Smelling foram lá e protocolaram queixas de assédio moral contra ele também. Você viu a foto da equipe? É verdade aquilo? Uma foto da equipe, todo mundo dando apoio pra ele, dizendo Então, que ninguém sofre. Tem uma parte da equipe que tá apoiando. Eu vi essa foto. Tem outra parte que não está apoiando. Lembra aquela história que envolveu o Zé Maier, que uma figurinista veio à tona e denunciou? Depois vocês lembram quantas várias outras histórias vieram? Então é isso. Muitas vezes a pessoa sente medo de se expor, porque eu não sei quem já foi vítima de assédio, vítima de
sei lá, de comportamento abusivo, vítima de chantagem, se ela se sente segura em vir à tona e falar, a gente sabe que muitas né? vezes a história acaba se voltando contra ela. Quantas pessoas que relataram casos de estupro não tiveram as suas histórias levadas a sério? Muitas vezes a família também desconfia que a história da pessoa seja verdade. É. Existem extremos absurdos, Sim. de fato existem. Só que a gente precisa avaliar bem, porque a gente também conhece outros históricos, como por exemplo aquela doida do Neymar, lá de Paris. Então assim, existem, a gente tem que avaliar todas as situações e as pessoas estão levantando aqui, eu entendo as desconfianças da galera de casa também. Eu entendo. A Cíntia, por exemplo, ó, tô aqui assistindo sobre a denúncia, ela colocou entre aspas, que a moça fez sobre o Pyong. Na boa, só aconteceu um babado para aparecerem as anônimas para pegar uma caroninha. Por que ela não falou isso antes? Ele sempre foi conhecido, porque só agora tá exposto que ele aparece, desculpa, mas não cola, ela tá dizendo aqui. Então existe uma desconfiança em cima dessa história, né, Gabi? Sim. A gente não tá aqui falando o que aconteceu ou não. Não, Essa aqui é a tá colocando declaração os dessa fatos. galera. Porém, gente, depois que aconteceu isso, muitos outros youtubers que são desafetos do Pyong Lee, tipo o Felipe Neto, o Felipe Castanhari também, se eu não me engano, pegaram e comemoraram a queda da máscara do Pyong Lee, sem citar o nome dele explicitamente, mas todo mundo entendeu que eram indiretas em relação a ele. Porque, segundo esses youtubers, o comportamento dele não é tão santo igual ele vende aí dentro do Big Brother. Então, assim, óbvio que nunca a gente vai conseguir agradar todo mundo. A gente sempre vai ter gente que detesta a gente. Porém, eu acho que o que aconteceu na festa vale pra quê? Pra gente acender pelo menos a luz amarela. Com sabe? certeza. Porque muitas vezes a gente fica endeusando pessoas aí que se vendem com uma cara, com um falso perfil, e na verdade são outras coisas. Então, assim, o Pyong Lee até então era uma pessoa bacana, que até então a gente achou que ele estava do lado das mulheres, ali na causa delas, por uma questão de empatia. Mas depois ele pega no momento de vulnerabilidade, não vou chamar vulnerabilidade não, no momento em que ele se permitiu mostrar o que ele realmente guarda dentro de si, as vontades dele, eu achei que foi muito contrastante. E eu não Exatamente aí que eu queria chegar. Eu não acho que a bebida transforma você numa outra coisa. Muitas vezes ela coloca pra fora o que tá ali, né, guardadinho, escondidinho. Então eu acho assim, se fosse de fato um caráter libado, uma coisa, né, muito bacaninha, bebe e não vai fazer esse tipo de coisa. Não, exato. Né? Tem muita gente que bebe e não faz esse tipo de coisa. Exatamente. Não adianta colocar a culpa, a bebida me transformou em alguém que eu não gostei muito dessa pessoa. Não, né? cola isso, não cola. Então a gente tem que avaliar por esse lado também. A gente tem que levar em consideração tudo, gente. Eu sei, mas assim, eu sei que é difícil. Por quê? A gente começou a assistir esse Big Brother e a gente viu o Patrick, né? E aí, logo de cara, a gente já viu que o Patrick não valia um centavo, que a gente ficou com raiva dele. E aí o Pyong tava lá com essa imagem de bom moço, e a gente querendo acreditar que ele era um bom moço, ele tem essa cara de bom moço. Só que vocês sabem que na vida as pessoas acabam decepcionando a gente. Então, assim, não dá pra ficar também ignorando o que aconteceu naquele episódio da festa por conta de coisas fofinhas e bonitinhas que ele fez dentro do programa. Porque vocês sabem bem que esse tipo de atitude, quando você tá, por exemplo, no busão, aí vem um homem, do nada, e dá aquela esfregada em você, aquela esfregada safada em você. Você, obviamente, vai ficar com raiva dessa pessoa, vai querer chamar autoridades, levar o caso pra frente, vai se sentir humilhada, constrangida, etc. Só que vai chegar a família dessa pessoa e vai falar, gente, ele é tão bom, nossa, ele ajuda tantas pessoas carentes. Ele é um ótimo pai de família, ele é um santo, ele vai na igreja, ele paga as contas em dia, olha, não faz nada de errado. Para a família, para a maior parte das pessoas que conhecem aquela pessoa, ele é um santo. Mas para você que foi agredida, violentada dentro de um ônibus, dentro de um transporte público, aquele cara é um demônio. Então, assim, Existem pessoas que eu não tô fazem falando isso, que o Pyong infelizmente. é um demônio, não é isso. Eu só tô falando pra gente ficar assim, alerta. Por quê? A gente pode se Acender um surpreender. primeiro sinal aí, a gente né? pode se surpreender negativamente com as pessoas. Então, assim, uma coisa que a gente já ficou provada é que o Pyong Lee não é flor que se cheire. Porque se ele fosse, ele não teria esse tipo de comportamento. Porque vários outros rapazes dentro da casa, tipo o Babu Santana, beberam, ficaram alegrinhos E não fizeram e não nada foram disso. lá se engraçar com outras pessoas, entendeu? Não foram. Foram desrespeitar outras pessoas. Exato. Né? Agora, gente, livre de qualquer julgamento. Isso aqui que a gente está fazendo são a exposição de fatos. A gente vai seguir apurando tudo isso. O Gabi trouxe a informação de que a menina fez a denúncia, a gente colocou o vídeo aqui. A gente não está cravando que isso é verdade. Isso vai continuar sendo apurado, assim como
todos os lados da história. Porque a Regina está dizendo aqui, acho que vocês estão julgando o cara sem saber. Não, a gente não está julgando, não. A gente está aqui justamente colocando todos os lados da história. Ele está dentro da casa, não pode ainda falar sobre essa questão, apesar da gente imaginar o que ele vai falar. Né? Ele vai desmentir, certamente. Provavelmente. Assim como o Patrick desmentiu. Vocês lembram do Patrick que a gente odiou e que a gente viu um monte de coisa dele fazendo? Ele veio aqui fora, deu um monte de desculpa esfarrapada. O Pyong vai fazer a mesma coisa, que é parte do processo de defesa. Ninguém é tonto de pegar e falar, olha... Tanto que vocês assistiram ao programa de domingo, que ele tomou um creu da direção, e ele ficou super amuado porque ele assumiu que ele se excedeu. Então, assim, não dá pra gente também crucificar uma pessoa como Patrick e achar que tá tudo bem o Pyong Lee fazer essas coisas só porque ele aparentemente é mais fofinho, gente. Então, assim, a gente tem que ter coerência em relação às atitudes. A gente também não quer crucificar e transformar a pessoa em, sei lá, no demônio, assim, demonizar essas pessoas. Eu sempre acredito que elas podem aprender, se recuperar e entender melhor a dor do outro para se tornarem pessoas melhores. O que a gente não pode esquecer é que a gente está falando de um programa de rede nacional e que está incitando diversas discussões em relação, inclusive, que é o tema dessa temporada, que é o respeito à mulher. Não é nem ao feminismo, é o respeito à mulher. A partir do momento em que um homem, por mais que ele seja fofinho e tudo mais, ele se sente no direito de vir e apertar a bunda de uma mulher... Desrespeito absoluto. Por que um homem se sente nesse direito? Gente, é só refletir. Em relação ao que a moça lá, a comissária, comentou, óbvio que a gente não está dando crédito para ela, falando que é verdade ou não. Mas contra isso que vocês estão vendo aí, ó... Essa imagem diz, ele né? esfregando o pionguinho dele na cabeça da Gisele. Eu não acredito que ele fez... Gente, eu não tinha visto essa cena. A mão dele na bunda da Flyslane... Gente, que loucura, como que a gente cara. defende? Não, impossível. Sabe, eu acredito sim que numa conversa, igual ele teve com a Marcela no dia seguinte e tudo mais, a Marcela explicou pra ele, isso sirva pra pessoa melhorar. Porém, a gente não pode ignorar os fatos. Quando que a gente vai perceber que o Pyong melhorou? Quando na próxima vez que ele ficar bem louco, ele não ter esse tipo de comportamento. Diferentes. Ele ter atitude respeitosa. Já não era nem pra ter tido, né, gente? A mulher grávida, prestes a dar à luz do lado de fora da casa. A Sami tá chateadíssima, eu imagino, gente. Imagina a chateadíssima. vergonha dessa mulher, a tristeza que ela tá sentindo, a energia de dor e de tristeza que ela tá passando pra esse bebê, que tá prontinho pra chegar. Pô, Pyong, se liga, meu. Tenha dó. Eu fico com dó por causa disso. Porque, assim, o Pyong, ele pode ser um cara divertido, ele pode ser um cara bacana, ele pode ser um cara, gente, genial. Genial, mas vamos combinar, né? Isso é um desrespeito muito grande à mulher dele, muito grande mesmo. Eu fiquei chateado por ela, sabe? O filho que nem chegou ao mundo, já veio com toda essa energia, sabe? Quando ele entrou na casa, ele foi muito questionado. Caramba, o filho tá prestes a nascer, tal, não sei o quê. Mas, gente, vamos combinar. Por mais fofinho que ele tenha sido nos primeiros dias, ele deu uma escorregada feia mesmo, então não dá pra ficar mais... Assim, o carinho que eu tinha por ele no jogo acabou. Obviamente que aqui fora do reality show, a gente vai tratá-lo bem, vai falar, enfim, das coisas legais dele, mas é que nesse momento do jogo, eu não acho que ele mereça ganhar mais o prêmio de 1,5 milhão. Eu não acho mais que ele mereça ir tão longe no programa. É bom até que ele saia para ele resolver logo esse lance do casamento dele e acompanhar os primeiros dias de vida do filho dele. Porque quando ele sair, se ele ficar muito tempo e sair de lá, ver que a imagem dele tá arranhadíssima e ainda por cima ele perdeu os primeiros dias de vida do filho dele, aí, meu anjo, a crise de consciência vem, viu? A crise de consciência não volta atrás, né? Não tem como. Não. Olha, é muito triste tudo isso, né? Que loucura, muito, que loucura que tá esse programa, meu Deus. Ainda falando sobre Big Brother, falar rapidinho sobre a treta lá, Gabi, Guilherme, Boca Rosa, porque vocês viram também que no fim de semana a Boca Rosa, ó, litrou. Nossa, tá aí outro que apagou foto do perfil, foi o namorado dela, né? Ela litrou legal, o Diogo Melim apagou tudo. Foi lá, se declarou pro Guilherme, o Guilherme retribuiu, só que eles não ficaram, nisso a Gabi percebeu, a Gabi ficou triste, foi lá, trocou uma ideia com ele e tal, não sei o quê. O que aconteceu na noite de ontem, gente? Os dois acabaram se beijando, tá? O Guilherme e a Gabi se reconciliaram, mais ou menos. Porque eles acabaram não dormindo juntos, ele voltou a dormir no chão nessa noite, mas a Gabi deu sinais de que tá abrindo uma reaproximação. Só que
A Boca Rosa se deu conta já no domingo de que ela tinha se excedido e foi pedir desculpas no confessionário, ao namorado e etc. O confessionário se chama Muro das Lamentações. Exato. É que Todo eles têm mundo que fazer... lamentar o que fez. Todo dia de manhã eles têm que fazer o raio-x BBB, que é falar como eles estão se sentindo, de repente passar para a produção algum recado de algo que eles precisem. Tá. E nesse raio-x ela pediu desculpas pro Diogo, que é o namorado dela. Mas mal sabe a dona Boca Rosa, gente, mal sabe. Quando ela sair de lá, ela vai ter que contratar, vai ter que gastar um dinheiro, viu, Boca? Vai ter que gastar um dinheiro com alguma equipe que trabalhe muito bem com esse lance de melhorar a imagem da pessoa, sabe? Com gerenciamento de crise. Por quê? A situação não tá nada legal. O Diogo Melim, que tá triste pra caramba com o que tá acontecendo dentro da casa, já apagou todas as fotos que ele tinha no perfil dele com a Boca Rosa. E isso porque logo nos primeiros dias do programa, a gente tinha ouvido um papo aí de que o relacionamento dos dois era aberto. Pelo fato dela ter se aproximado do Guilherme dentro da casa e o Diogo ter apagado as fotos com ela, a gente já percebe que não era aberto coisa nenhuma. Isso quer dizer que provavelmente ela vai sair da casa com um relacionamento acabado, só que ela ainda não sabe disso. Ela não sabe que ela tá solteira, tá, gente? Ela não sabe que ela tá solteira. E o Diogo tem sido muito questionado nas redes sociais. A galera tá xingando ele de corno também. Ah, gente, Sim, para. Exato. Sempre tem o espírito de porco que vai lá fazer isso, né? Pois bem, ele já bloqueou comentários nas fotos e tudo mais, ele não quer saber mais de Big Brother. A família Melim tá bem chateada com a postura da Boca Rosa ali dentro do jogo, só que aí falando, né, sobre ela, sobre a Bianca Andrade, essa imagem arranhada dela dentro do programa, ela vai ter que administrar um monte de crise aí, gente. As marcas dela estão em queda, patrocinadores dela já não querem mais renovar contrato, o perfil dela de rede social tá despencando cada dia que passa, ou seja... Às vezes, a gente idolatra pessoas na internet que a gente acha que é muito bonita, que tem uma vida descolada, que a gente até se deprime com tanta felicidade que a gente vê na vida perfeita que essas pessoas tentam passar pra gente. Só que aí tem um Big Brother, tem um reality show que mostra que, na verdade, essas pessoas são tão falhas quanto a gente, muitas vezes muito mais falhas que a gente, né? E tem caráter duvidoso. No caso, a Bianca Andrade, ela tem se mostrado uma pessoa muito controversa. É uma jogadora, eu acho que pro Big Brother é uma personagem maravilhosa. Sim, tá dando o que falar. Maravilhosa, porque tá rendendo toda semana essa menina vira notícia por alguma razão. Só que pra imagem dela, pessoal, tá péssima. O programa tá ótimo, mas ela pra tá ela acabando com a imagem dela. E a gente tá vendo, cada dia que passa, várias outras pessoas famosas aqui de fora que não tem um bom relacionamento com a Bianca Andrade e a gente agora, vendo o reality show, entende o motivo. Então... tá complicado. Para o jogo, em termos de programa, tá sendo maravilhoso. Eu espero que ela permaneça um bom tempo lá dentro da casa, porque ela sempre movimenta de alguma maneira. Porém, aqui fora, ela vai ter um trabalhão, porque a atual equipe que trabalha com ela não tá conseguindo gerenciar essa crise que ela mesma tá criando ali dentro. Tá sendo uma atrás da outra, né? Exato. E não vem com esse papo, é porque as mulheres têm inveja dela, que não sei o quê. Igual no comecinho do programa, que tentaram vender essa imagem de que a Rafa Kalimann teria inveja da Bianca Andrade. Mentira, gente. Do Gabi, que babado que trouxe agora, é dívida o assunto? É dívida, e eu achei Eita. mega estranho, gente, porque é um valor de dívida muito surreal para uma pessoa muito rica e muito famosa. Estamos falando de Carlos Alberto de Nóbrega. Tá aí. Surreal muito ou surreal pouco? Surreal pouco, amiga. Ah, Só para você ter noção, os bens dele serão penhorados para execução fiscal por conta de uma dívida, gente. Senta, porque essa dívida aqui vocês vão ficar assim de boca aberta na hora que eu falar o valor. Os bens dele estão sendo penhorados para execução fiscal por conta de um débito de R$ 1.165,47. gente, não, é uma grana, mas pra ele... Pra ele que ganha isso assim, não é nada. muitos dinheiros Gente, por acho que ele mês. esqueceu dessa dívida, não Pois é é, possível. na verdade, ele fala que ele não está sabendo dessa dívida, né? Ah. E essa dívida é referente ao IPTU de um imóvel localizado em um luxuoso condomínio em Alphaville, que é onde ele mora, tá? Esse IPTU, gente, se refere a uma mansão de 3.000 metros quadrados, sendo que só 2.060 metros são só de jardim. O restante é de área construída. E esse empreendimento, né, essa casa aí, é a casa que ele morava quando ele era casado com a Andréa de Nóbrega. E aí, a Andréa falou com a Fábio Oliveira, falando que, na verdade, a Andréa revelou
que ainda estava morando na casa e que agora ela tem vontade de vender porque a casa é muito grande, né? Porque agora ela tá praticamente sozinha, porque a filha dela, se eu não me engano, já não mora mais com ela, tá tocando a vida dela aí fora do país, é influenciadora digital, e aí o ex-marido já tá morando com outra pessoa e tal, a casa ficou muito grande para ela. Ela tá querendo vender e comprar uma mais modesta dentro do próprio condomínio, que tem aí uns 300 metros quadrados de área construída, porque essa daqui tem quase 1000 de área construída. É muita coisa, não é verdade? Pensa a quantidade de produto de limpeza para limpar uma casa dessa. Nossa, e a quantidade de gente para ajudar, né? Não é? Pra manter tudo A arrumado. Andréia tem cara de que vai lá e passa uma vassoura na casa, viu? Ela tem cara de que é Mas gente é grande, como a gente. ela tem que dividir em segmento. Pois Na é. segunda eu vou arrumar a ala sul da casa. Eu Na penso terça... no meu ciático, meu anjo. Já penso assim, meu Deus do céu, imagina passar um pano nessa casa. Que dureza. Bom, e é um débito, gente, muito pequeno, um valor muito pequeno por conta de tudo que o Carlos Alberto ganha mensalmente, né? E aí, ele falou que não está ciente desse débito e que se existe, ele ainda não foi notificado para fazer o pagamento. Então, assim, não é por má vontade, porque uma conta dessa, convenhamos que ele pagaria, sim, num piscar de olhos, né? Embora seja muito dinheiro, R$ 1.165, mas para ele, gente, faz lá uma coceguinha ali no bolso, né? Vamos combinar que às vezes vai isso numa conta de restaurante, dependendo da quantidade Dependendo de da gente galera, que tiver ali. dependendo, né, desses Pra restaurantes ele, né? chique aí, que ele faz com a atual mulher dele, né, a Renata Domingues, enfim, isso daqui não é nada, mas é bom limpar o nome. Bom, falar de coisa boa agora, Matheus Solano, gente, vai voltar às novelas. Depois dessa participação que ele fez em A Dona do Pedaço, ele vai estar em A Morte Pode Esperar, que é a próxima novela da Sete. E eu já tô curioso para saber como é que vai ser essa novela. Essa notícia aqui quem publicou foi o Fefito, lá no blog dele no UOL. Beijo, Fefito. Recomendo vocês acessarem o blog do Fefito no UOL, viu, gente? Vamos lá, dá muito clique para ele, tá? E a novela se chama A Morte Pode Esperar, que vai ter vários protagonistas e eles vão sofrer um acidente de avião. Todos vão morrer. Só que eles vão ter um contato com Deus. E aí Deus vai dar a oportunidade deles voltarem para a Terra. Ah, parecido com aquele filme O Céu Pode Esperar? Para refazerem as suas vidas. Só que eles sabem que dos 4 protagonistas, um deles vai morrer dentro de 6 meses. E é o grande mistério. Qual desses 4 protagonistas que vão morrer e quais são os outros 3 que vão viver? O Matheus Solano, deixa eu pegar aqui. Ele vai ser um cirurgião, né? E os outros 3 protagonistas são o Vladimir Brista, que vai ser um jogador de futebol, a Valentina Hersage e a Giovanna Antonelli. Ah, legal. Vamos falar muito sobre esse assunto no futuro próximo. Bom, Revista da Cidade volta amanhã às 10h30 ao vivaço com @Gabi Perlini. E @Regiane Taves. Grande beijo pra vocês, gente.